Olá, muito bom dia, como que você está? Estamos aqui oficialmente no quarto dia do Propósito Florescer e a temática de hoje é medo. E é muito forte falarmos sobre isso porque quantas das vezes sentimos medo e às vezes com medo mesmo a gente vai, a gente rompe, a gente vence, mas dependendo da área emocional principalmente que você estiver passando e espiritual nesse momento, é muito importante não só falarmos, mas combatermos o medo e reconhecê-lo da maneira certa e na intensidade certa. Junto com o dia da dor, chega também o medo de lidar com a realidade, o medo de tudo acontecer de novo, o medo de continuar vivendo, o medo do que os outros vão pensar. Muitas mães, muitas mulheres esse ano me procuraram nesse processo de luto, que passaram por isso antes ou depois de mim, e a grande parte delas se surpreendeu quando eu me tornei mãe de novo. Vieram mulheres aos quais puxaram assunto comigo, inclusive essa semana aconteceu de novo, e comentaram: Rebeca, eu não tenho coragem de ser mãe de novo, porque eu tenho medo de acontecer mais uma vez o que aconteceu. Assim como eu, tenho mães que perderam filhos em acidente, tem mães que perderam filhos para doença, De uma certa forma, principalmente quando você perde um filho, eu acredito que não existe uma dor tamanha como a dor de perder um filho, só quem sabe passa. E às vezes você nem perdeu um filho, e graças a Deus por isso. Mas quantas das vezes você está passando por um problema, por uma dificuldade, ou passou por algum trauma, Vou usar um exemplo aqui totalmente diferente desse processo de dor emocional, o qual eu passei esse ano e ainda passo. Existem pessoas que começaram a dirigir, mas aconteceu alguma circunstância, nem chegou a ser um acidente, Às vezes até mesmo está se preparando para a prova ali do Detran, reprovou uma vez. E a pessoa, ela se autobloqueia de tal forma que ela não faz a prova de novo porque ela tem medo de reprovar mais uma vez. Ou então pessoas que tentam passar em provas de concurso ou demais provas da vida, e o maior medo do ser humano é o quê? É aquilo acontecer de novo. É que nem quem passa por um divórcio, se casa de novo, e o maior medo é o quê? É acontecer o divórcio de novo. Rebeca, eu tenho certeza que está me traindo. Rebeca, eu tenho certeza que eu serei traída de novo. Rebeca, eu não confio em ninguém. Então são traumas, são circunstâncias da vida que te fazem viver sob um medo. Um medo esse que você nem percebe, mas que tem te aprisionado e até mesmo te impedido de viver as promessas do Senhor na sua vida, porque você coloca o medo e a sua vontade acima da vontade do Senhor e do real propósito que Ele tem na sua vida. É algo tão pequeno, tão abstrato, mas com um poder tão grande de nos paralisar. E quanto mais o alimentamos, mais ele cresce. Como o medo tem te dominado? Como ele tem impactado a sua rotina? Então eu te pergunto essa manhã, como o medo tem te dominado? Não, Rebeca, mas eu acredito em Jesus. Eu não estou falando que o fato de você acreditar em Deus vai inibir o medo na sua vida, até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pedro foi Pedro, meu irmão. Pedro teve medo de andar sobre as águas. Jesus ali sobre as águas, indo ao encontro dele, falou: Pedro, venha. E Pedro, começou a andar. Só que o que aconteceu? No meio do caminho ele sentiu medo. Pensa comigo, você em cima de águas. Com certeza, por estar de noite, as águas estavam escuras. Trovão para tudo quanto é lado, chuva, tempestade, ondas vindo. É natural do ser humano sentir medo. Mas eu te pergunto essa manhã de uma forma muito consciente do que você tem medo. Tem pessoas que têm medo de perder tudo. Tem pessoas que têm medo de recomeços. Tem pessoas que têm medo até mesmo de serem usadas por Deus. Rebeca, eu não sei, eu leio a palavra, eu busco ao Senhor, mas eu não quero um real comprometimento com Ele, porque eu sei que Deus pode me pedir alguma coisa e talvez eu não seja capaz de entregar. Talvez eu não seja capaz de viver aquilo com Deus. Eu não estou disposto a abrir mão da minha família, do meu chamado, do meu ministério, para viver aquilo que Deus quer que eu viva. Ei, do que você tem sentido medo? E às vezes é um medo ao olhar dos outros tão bobo, mas para você é algo tão sério. Ei, não deixe de lado os medos da vida. E também não enfrente-os de qualquer forma, mas primeiramente tome consciência de que medos são esses e por que você sente eles. Todos os dias eu dou comandos à minha mente para o medo não me dominar. Sinto o medo, mas ele não pode me parar. Eu decido isso diariamente. Aprendi que esse tipo de comando é fundamental para esse medo não tomar uma proporção ainda maior na nossa vida. Um grande exemplo disso, eu me lembro que foi questão de 4 meses, 3, 4 meses depois que a nossa filha partiu para o Senhor,
E inclusive, né, Rebeca, tem muita gente que me pergunta às vezes nas redes sociais ou até pessoalmente, Rebeca, o que aconteceu com a Débora? Gente, quem quiser saber mais a respeito, eu fiz um vídeo aqui no meu canal exclusivo para isso, para eu falar sobre isso uma vez e não falar mais sobre isso. Inclusive um vídeo nem dou tantos detalhes, mas eu falo um pouco mais sobre o que a gente viveu, como foi, tem sido esse processo. Inclusive vou deixar o link aqui abaixo, fica à vontade para assistir um pouco do testemunho de o que aconteceu com a nossa filha. Mas de um modo geral, me lembro que passou 3, 4 meses depois e o Azaf, ele já tinha aula de natação na escola e ele foi participar do primeiro campeonato de natação, né? E eu e meu esposo, a gente foi assim, né? É o medo que eu e meu esposo até hoje ainda não rompemos, mas também ainda não sentimos a necessidade de romper, que é o quê? Entrar numa piscina. Eu e meu esposo até hoje ainda não entramos em piscina e está tudo bem. É um medo? Não, mas foi algo que nos traumatizou, que a gente ainda não se sente preparado para romper esse medo. Assim como existem lugares, existem, né, ambientes que a gente não vai, a gente não frequenta e a gente também nem faz questão, porque são lugares que lembram muito a nossa filha. Ainda está muito recente e é algo que ainda nos resguarda, mas que não nos impede de continuar vivendo. Essa é a diferença. Existem coisas que, né, existem momentos, existem lugares, existem circunstâncias aos quais nos traumatizam, nos dão medo, mas que não nos paralisam de viver. Mas existem circunstâncias as quais estão te impedindo de viver, até mesmo os propósitos do Senhor na sua vida. Eu me lembro quando a gente foi levar o nosso filho para esse campeonato de natação, eu e meu esposo fomos com o coração na mão, né? Porque literalmente, né, o tênis clube aqui de Várzea Grande e para todo lado tem piscina, então o tempo todo eu ficava segurando, né, firme a mão do meu filho e ele querendo pular, ele querendo, e ele não tem medo, né? E graças a Deus ele tá nadando bem, as aulas estão instigando ele a isso. Eu me lembro que antes de irmos, eu comecei a chorar com meu esposo, porque a minha vontade não era estar ali, ou levar o meu filho ali. Na minha que eu falei, amor, de verdade, não precisa disso. Ele falou, amor, mas é algo muito importante pro Azaf. O Azaf gosta, e ele precisa do pai e da mãe ali do lado dele. Verdade, verdade. Então, de uma forma racional, eu passei a semana toda dando comando à minha mente. Rebeca, vai ficar tudo bem, não vai acontecer nada com Azaf, isso não vai acontecer de novo na sua família e vai ficar tudo bem. Você vai lá, você vai torcer pelo seu filho e para ele vai ser muito importante ter o pai e a mãe lá. Agora ele não tem ideia, proporção disso, mas lá na frente ele vai olhar para trás e falar, nossa, que bom que meu pai e minha mãe romperam o medo deles e me instigaram nos meus sonhos, me apoiaram nos meus sonhos, naquilo que era importante para mim. Ei, quantas das vezes Satanás tem te impedido de continuar sonhando, ou até mesmo apoiando sonhos de seus filhos, do seu cônjuge, dos seus familiares, de seus amigos, por conta de um trauma ou de uma dor que você passou? Não porque aconteceu tal acidente comigo, eu não apoio mais ninguém dirigir, eu não apoio mais ninguém mais fazer isso, ou fazer aquilo. Ei, a dor dos outros, o sonho dos outros é o sonho dos outros, os nossos são os nossos. E a gente tem que ter a maturidade e até mesmo o comando emocional e racional para esses tipos de circunstâncias. Decida o mesmo nesse dia e dê comandos aos seus pensamentos que te amedrontam. Amém? Então você tem o domínio, você pode dar o controle. E a leitura de hoje se encontra em Salmos capítulo 56. É um Salmos muito profundo que fala a respeito disso. Inclusive versículo 3 é a base para eu ter escrito esse capítulo. E diz, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Então mesmo com medo eu vou, Senhor. Mesmo com medo, mesmo talvez não dando certo, mesmo os meus traumas, as minhas dores não me impedirão de viver as promessas do Senhor e não vão fazer eu ficar presa no medo. Amém? Declare isso nessa manhã. Lembrando que o campo de anotações, você pode estar escrevendo até mesmo seus medos. Eu te convido a fazer isso essa manhã. Escreva nessa manhã quais são os seus medos e o que tem te impedido de romper esses traumas, essas dores e os medos que você tem, né? A frase que eu tirei do qual eu escrevi é algo tão pequeno, tão abstrato, mas com um poder tão grande de nos paralisar. E quanto mais o alimentamos, mais ele cresce. Como o medo tem te dominado e como você tem alimentado também ele para ele crescer mais e mais na sua vida, amém? Vamos orar essa manhã sobre isso. E eu creio que todo medo, tudo aquilo que tem te paralisado, hoje vai ser o último dia. Porque hoje, de uma forma consciente, você vai começar a combater esse medo dentro de você e você vai romper. Amém? Senhor Jesus, cá estamos em sua presença. Eu te agradeço, Pai, por essa manhã, esse quarto dia de propósito florescer. E eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Antes mesmo de nascermos, o Senhor já sabia o que faríamos e o que
nos aconteceria, assim como também os nossos medos. E nessa manhã nós damos o comando no mundo espiritual, que todo medo venha se cessar agora, que todo medo, Senhor, venha nos dar a estratégia certa para rompermos com esses medos, principalmente os medos os quais têm nos impedido de viver as suas promessas e o seu propósito em nossas vidas. Nessa manhã alcance cada coração, cada alma, cada espírito, e que nós venhamos romper os medos que têm nos impedido de viver a sua vontade em nossas vidas. Medo muitas das vezes de falar em público, medo de falar da sua palavra, medo de testemunhar, medo de viver o novo que o Senhor tem em nossas vidas. É chegado um novo tempo, é chegada uma nova estação, e que nós venhamos juntas romper também os medos da nossa vida. Assim eu dou o comando agora nesse momento, se o medo está alojado na casa, está alojado na mente, na alma dessa pessoa que está me ouvindo, que seja repreendido agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, e que nenhum trauma venha ditar aquilo que o Senhor já determinou nas nossas vidas, que nenhuma dor, que nenhuma decepção venha ditar e venha ter poder maior que a sua palavra e a sua vontade nas nossas vidas. Assim entregamos essa manhã de uma forma consciente os nossos medos ao Senhor, que o Senhor nos dê as estratégias certas cada vez mais e mais para combatê-los e vencê-los na autoridade do nome do Senhor Jesus. Assim oramos e te agradecemos nessa manhã. Amém. Amém. Então, rompa, meu irmão, rompa, minha irmã, e acredite, é tempo de florescer, é tempo de ser curado, e não tem como irmos para 2025 ainda presas às dores de 2024 ou a de anos que se passou, aconteceu lá atrás, você ainda está preso nessa dor. Ei, rompa, porque chegou o tempo de florescer. Para florescer é necessário coragem, ousadia e realmente acreditar que o melhor o Senhor tem nas nossas vidas. Amém? Partiu o 4º dia do propósito e te espero aqui amanhã no nosso 5º dia do propósito florescer, e também na temática e no vídeo de amanhã.